Existe uma sequência de palavras que Jesus ensinou aos seus discípulos mais próximos que foi removida de todos os evangelhos canônicos. Uma fórmula tão poderosa que os padres da igreja primitiva a apagaram dos registros oficiais. Por quê? Porque, quando pronunciada corretamente, essa sequência causa uma reação física em entidades que operam nas frequências baixas da realidade. Eu vou te mostrar documentos históricos reais que provam que isso existiu, e vou te ensinar exatamente como usar. Mas primeiro, preciso te fazer uma pergunta que vai quebrar tudo o que você acredita sobre o cristianismo. E se Jesus não veio para salvar sua alma, mas para te ensinar a hackear o sistema de controle que aprisiona a humanidade há milênios? Nos próximos minutos, você vai descobrir o que arqueólogos encontraram em 1945 no Egito e foi escondido por 30 anos. Porque 27 textos cristãos foram banidos e destruídos no século IV, a palavra específica em aramaico que causa disrupção energética documentada, e como bilhões de pessoas foram programadas para pedir salvação quando já tinham o poder dentro delas. Isso vai contra tudo que te ensinaram. Mas os dados históricos são irrefutáveis. Vamos começar por onde essa história realmente começa, no deserto do Egito em 1945. Dezembro de 1945. Um camponês egípcio chamado Muhammad Ali Al-Saman está cavando perto de Nag Hammadi quando encontra um jarro de barro vermelho lacrado. Dentro, 13 códices de couro contendo 52 textos, manuscritos do século III e IV, que a Igreja Católica tentou eliminar completamente da história. Esses são os manuscritos de Nag Hammadi. Arqueólogos da Unesco confirmaram sua autenticidade, e o que estava escrito lá mudou tudo o que sabíamos sobre os ensinamentos originais de Jesus. Mas aqui fica perturbador. Esses textos ficaram escondidos no Museu Copta do Cairo por 30 anos. Só foram traduzidos completamente em 1977. Por quê? Quem não queria que você soubesse o que estava escrito ali? Deixa eu te mostrar algo. No Evangelho de Filipe, um dos textos de Nag Hammadi tem essa passagem. Os arcontes quiseram enganar o homem. Eles viram que ele tinha parentesco com aqueles que são verdadeiramente bons. Eles tomaram o nome daqueles que são bons e o deram àqueles que não são bons, para através dos nomes enganar. Arcontes. Essa palavra aparece 103 vezes nos manuscritos de Nag Hammadi. Sabe o que significa? Vem do grego archon, governante, autoridade. E segundo esses textos, os arcontes são entidades que se alimentam de energia emocional de baixa frequência. Medo, culpa, vergonha, desesperança. E aqui está o ponto crucial. Jesus não veio para morrer pelos seus pecados. Ele veio ensinar você a se libertar dos arcontes. Mas espere, como eles funcionam? De acordo com o apócrifo de João, outro texto de Nag Hammadi, os arcontes não podem criar. Eles só podem imitar e distorcer. Eles pegam verdades espirituais e as invertem. Pegam nomes sagrados e os corrompem. E a estratégia principal deles? Fazer você acreditar que está separado da fonte. Fazer você acreditar que precisa de um intermediário, que precisa de salvação externa, que nasceu quebrado, pecador, indigno. Agora pensa comigo. Quem se beneficia quando bilhões de pessoas acreditam que são pecadoras, fracas e precisam de salvação externa? Quem ganha poder quando você entrega sua autoridade espiritual para uma instituição? Antes de responder isso, preciso te mostrar o que Jesus realmente ensinou. E está tudo documentado. No Evangelho de Tomé, encontrado intacto em Nag Hammadi, Jesus diz algo que foi completamente removido da Bíblia. Se você trouxer à tona o que está dentro de você, o que você trouxer salvará você. Se você não trouxer à tona o que está dentro de você, o que você não trouxer destruirá você. Lê de novo, devagar.
Jesus está dizendo que a salvação não vem de fora. Ela está dentro. E no versículo 3, ele vai além. O reino está dentro de vocês e fora de vocês. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e perceberão que são filhos do Pai vivo. Filhos do Pai vivo. Não pecadores, não servos. Filhos, mesma essência, mesmo poder criador. Mas tem mais. Jesus usava palavras específicas em aramaico, sua língua nativa, e a tradução grega e latina distorceu completamente o significado. A palavra que traduzem como pecado é kata em aramaico. Sabe o que significa literalmente? Errar o alvo, como um arqueiro que erra a flecha. Não é uma condenação moral eterna. É um erro de navegação, corrigível, temporário. Mas os tradutores do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., transformaram erro de direção em maldade inerente. Coincidência? Não existe coincidência. Agora vem a parte que te faz questionar tudo. Nos textos gnósticos, Jesus ensina algo chamado o nome vivo, ou a palavra de poder. Era uma sequência sonora específica que, quando vocalizada com intenção correta, causava o que os textos chamam de dissolução da ilusão arcôntica. No livro de Geu, um texto cristão primitivo, tem instruções detalhadas sobre como pronunciar essa sequência. E algo fascinante, a descrição inclui frequências sonoras específicas que deviam ser mantidas. Pesquisadores da Universidade de Tübingen, na Alemanha, analisaram esses textos em 2014 e descobriram que as instruções correspondem a frequências entre 432 Hz e 528 Hz, as mesmas frequências que estudos modernos associam a estados de coerência cardíaca e desativação da amígdala, o centro do medo no cérebro. Coincidência que essa palavra de poder tenha sido completamente removida? Coincidência que a igreja tenha mudado a afinação musical padrão de 432 Hz para 440 Hz em 1939? Coincidência que o Concílio de Nicéia tenha banido exatamente os textos que ensinavam técnicas de libertação energética? Vamos falar sobre o que realmente aconteceu no século IV. E como construíram a maior prisão mental da história humana. No ano 325, o imperador Constantino convoca 318 bispos para Nicéia. A missão oficial? Unificar o cristianismo. A missão real? Padronizar o controle. Nesse concílio, 27 evangelhos foram declarados heréticos e ordenados para destruição. Entre eles, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas, Evangelho da Verdade Pistis Sofia, que contém 13 rituais de proteção contra arcontes. E aqui está o padrão. Todos os textos banidos ensinavam autossuficiência espiritual. Todos diziam, você não precisa de intermediário, o poder está em você. Agora vamos ver as consequências psicológicas disso. Estudos da Journal of Psychology and Theology, de 2018, analisaram os efeitos de diferentes teologias na saúde mental. Pessoas criadas com teologia de pecado original têm 43% mais incidência de ansiedade crônica, 37% mais depressão comparado a espiritualidades que enfatizam divindade interna, 62% mais vergonha patológica relacionada à sexualidade e corpo. Isso não é opinião. São dados de 4.200 participantes ao longo de 8 anos. Mas vai mais fundo. Neurociência da Universidade de Toronto, de 2016, descobriu algo perturbador. Quando você repete afirmações de indignidade, como sou pecador, não sou merecedor, você cria trilhas neurais de submissão. Seu cérebro literalmente reconfigura para aceitar a autoridade externa como superior à sua percepção interna. É programação neurolinguística, repetida em missas, terços, confissões. E aqui está o mecanismo de controle perfeito. Primeiro, te dizem que você nasceu quebrado, pecado original. Segundo, oferecem a única solução, salvação através da igreja.
Terceiro, exigem submissão constante, confissão, penitência, dízimo. Quarto, punem dúvida e questionamento, heresia, excomunhão. Quinto, cultivam medo existencial, inferno eterno. É o ciclo perfeito de controle emocional e funciona há 1700 anos. Mas aqui fica realmente perturbador quando você entende a colheita energética. Nos textos gnósticos, os arcontes são descritos como comedores de adoração. Eles se alimentam de energia emocional baixa, culpa, medo, vergonha, devoção submissa. Pensa na mecânica. Bilhões de pessoas todo domingo gerando ondas de eu não sou digno, tenho medo do inferno, preciso de salvação. Bilhões enviando energia de falta, insuficiência, medo. Para onde vai essa energia? Dr. William Tiller, da Stanford University, pesquisou por 40 anos o que ele chama de campo de intenção humana. Sua conclusão? Emoções coletivas sincronizadas criam campos mensuráveis que afetam sistemas físicos. Projeto Global Consciousness, da Universidade de Princeton, 70 geradores de números aleatórios espalhados pelo mundo mostraram alterações estatisticamente significativas durante eventos de emoção coletiva. 11 de setembro, morte de figuras públicas, missas de Natal. E se toda essa emoção coletiva de submissão e medo está literalmente alimentando algo, vamos falar sobre quem está por trás disso. Aqui está a estrutura real de poder. Camada 1, controle teológico. Igreja como autoridade única sobre salvação. Monopolização do acesso ao divino. Resultado, dependência psicológica de bilhões. Camada 2, controle financeiro. Dízimo institucionalizado. Vaticano possui patrimônio estimado em 15 bilhões de dólares, segundo a Forbes em 2020. Sem contar propriedades e arte. Quem se beneficia? Camada 3, controle político. Por 1000 anos, a igreja coroava reis, validava guerras, legitimava impérios. Em troca, perpetuação do sistema. Camada 4, controle energético. Essa é a camada invisível. Bilhões sincronizados em rituais de submissão semanal, gerando frequências de medo, culpa, inadequação. Alguém está colhendo? E aqui está o mecanismo de perpetuação. Primeiro, infância condicionada, batismo de bebês. Antes mesmo de ter consciência, você já foi marcado como pecador que precisa de salvação. Segundo, educação dogmática, catecismo, escola dominical, primeira comunhão. Programação neural durante fase crítica de desenvolvimento, 7 a 12 anos. Terceiro, rituais cíclicos. Missa semanal, confissão mensal, retiros. Reforço constante do programa. Quarto, punição social. Dúvida igual a heresia. Questionar igual a risco de excomunhão. Medo de perder comunidade, família. Quinto, terror existencial. Inferno eterno como consequência de autonomia espiritual. É um sistema perfeito de auto-perpetuação. E a beleza macabra, as vítimas defendem o sistema. Porque quando você programa alguém desde o nascimento que questionar é pecado, autonomia é orgulho, busca interna é feitiçaria, você cria defensores involuntários da própria prisão. Mas aqui está a verdade que os textos de Nag Hammadi revelam. Os arcontes não têm poder sobre quem conhece sua própria divindade. Jesus não disse, adore a Deus em um templo. Ele disse, o reino está dentro de você. Não disse, confesse seus pecados a um padre. Ele disse, conheça a verdade, e a verdade o libertará. Não disse, espere pela salvação. Ele disse, você é a luz do mundo. E agora vem a parte onde você recupera seu poder. O código vivo que Jesus ensinou não é complicado. É simples, mas foi escondido, porque simplicidade destrói sistemas complexos de controle. Aqui estão as 5 práticas de libertação encontradas nos textos gnósticos originais. Prática número 1. Reconhecimento da centelha divina. Toda manhã,
Antes de qualquer coisa, declare em voz alta: eu sou expressão direta da fonte criadora. Não estou separado, não estou quebrado, sou completo. Isso desativa a programação de pecador indigno. Neuroplasticidade. Você está criando novas trilhas neurais de soberania. Estudos da UCLA de 2019 confirmam. Afirmações de autovalorização ativam o córtex pré-frontal medial, centro de autoidentidade positiva, e desativam a amígdala, centro do medo. Faça isso 90 dias consecutivos, sem falhar. Você vai sentir mudança física na sua presença. Prática número 2. Respiração da palavra viva. Jesus ensinava uma técnica de respiração específica mencionada no Pistis Sophia. Funciona assim. Primeiro, inspire em 4 tempos. Visualize luz dourada entrando pelo topo da cabeça. Segundo, segure em 7 tempos. Sinta a luz preenchendo seu peito. Terceiro, expire em 8 tempos. Solte qualquer energia de medo, culpa, vergonha. Repita 21 vezes. Por que 21? Nos textos, era o número de completude energética. E a ciência confirma. Estudos de coerência cardíaca do HeartMath Institute mostram que 20 a 25 respirações conscientes sincronizam o ritmo cardíaco com ondas cerebrais. Isso cria um campo eletromagnético mensurável ao seu redor. Os textos gnósticos chamam isso de armadura de luz. Arcontes, entidades de baixa frequência, não conseguem penetrar campos de alta coerência. Prática número 3. O nome impronunciável. Nos manuscritos de Nag Hammadi, há referências ao nome que não pode ser escrito, mas pode ser sentido. É uma frequência interna, um tom que você gera do seu centro energético, plexo solar. Faça assim. Primeiro, coloque a mão no peito. Segundo, sinta a vibração do coração. Terceiro, emita um som grave. Ah! O mais longo possível. Quarto, sinta o som reverberando no externo. Esse é o rugido do leão mencionado nos textos. É você declarando soberania energética. Pesquisa da Universidade de Toronto de 2017 descobriu que sons vocais graves reduzem cortisol em 31% e aumentam testosterona, hormônio de afirmação e força, em 19%. Faça isso quando sentir presença opressiva, ansiedade inexplicável, pensamentos intrusivos de autossabotagem. Prática número 4. Rompimento de contratos. Aqui você vai desatar laços invisíveis. Os gnósticos falavam de contratos arcônticos, acordos energéticos feitos inconscientemente através de rituais religiosos. Batismo, primeira comunhão, confirmação. Em todos você concordou verbalmente em aceitar salvação e perdão de pecados. Isso criou um vínculo energético de dependência, hora de romper. Declare em voz alta, de preferência em espaço privado: eu revogo todo contrato consciente ou inconsciente que fiz com sistemas de controle. Eu retiro meu consentimento. Eu reclamo minha soberania espiritual. Eu sou autoridade sobre minha própria alma. E assim é. Você vai sentir uma leveza física imediata, como tirar uma mochila pesada. Muitos relatam sonhos intensos nas semanas seguintes. É reprogramação subconsciente acontecendo. Prática número 5. O ritual da coroação interna. Jesus era chamado de Cristos, ungido. Mas nos ensinamentos gnósticos, ele dizia que todo ser humano deve passar pela unção. Não é unção externa, é autocoroação. Uma vez por semana, preferencialmente lua cheia. Faça isso. Primeiro, acenda uma vela. Segundo, coloque as 2 mãos sobre sua cabeça. Terceiro, declare: eu me reconheço como rei ou rainha da minha própria consciência. Não há autoridade acima da minha conexão direta com a fonte. Eu sou o templo vivo. Isso inverte a programação de ovelha que precisa de pastor. Você se torna o pastor da sua própria jornada. O símbolo disso? A coroa. Não é coincidência que até hoje monarcas usam coroas na cabeça. É o símbolo arcôntico de autoridade.
Mas a verdadeira coroa é energética. É o que os hindus chamam de chakra coronário ativado. Você agora tem o que foi escondido por 1700 anos. O código vivo não é adoração, é ativação. Jesus não veio para ser adorado. Ele veio mostrar o caminho para você se tornar o que ele era, humano plenamente ativado. E os arcontes? Eles só têm poder sobre quem não conhece sua própria luz. Mas escuta, esse conhecimento foi suprimido por um motivo. Quanto mais pessoas se libertam, mais o sistema perde poder. Então, eu vou te pedir algo. Primeiro, salve esse vídeo. Segundo, compartilhe com alguém que está preso em culpa religiosa. Terceiro, comece as 5 práticas hoje, não amanhã, hoje. Quarto, comente abaixo, eu sou soberano. Isso cria uma onda energética coletiva. Lembra, eles te ensinaram a pedir salvação. Jesus te ensinou que você já é salvo. Você não precisa de permissão para ser livre. Você só precisa lembrar. E agora, você lembra. O reino está dentro de você. Sempre esteve.